Boa tarde a todos, certo? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse nosso encontro de hoje. Como vocês puderam observar, né, a coordenação disponibilizou para vocês um horário ao qual nós estaríamos fazendo hoje uma espécie de resumo dos conteúdos que foram repassados para vocês aí através, né, das ferramentas digitais, certo? Então, eu vou aproveitar também esse momento aí para mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão das notas de... Eita! Vamos lá, pessoal, foi mal. Eu acabei caindo aqui, mas voltei agora. Todo mundo me escuta aí? Pessoal? Dá pra escutar sim. Ah, desculpa aí, é porque acabei caindo aqui sem querer. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando, né? Então, eu vou aproveitar esse momento agora para falar um pouquinho para vocês sobre a questão das nossas notas, certo? Então, eu vou falar para vocês como foi que a gente chegou às notas, né? Na verdade, eu ainda estou fazendo o cálculo de algumas notas, não tenho todas ainda. Faltam algumas atividades eu corrigi. Mas vamos aqui. As notas de vocês, pessoal, vão ser feitas com base nas atividades que vocês entregaram. Então, só para vocês terem uma ideia, foram 8 atividades, entre atividades em grupo e em atividades individual. Lívia, por gentileza, desativa teu áudio. Vou desativar aqui. Então vamos aí. Então, ó, vamos recapitular. Dessas 8 atividades que vocês fizeram na disciplina, 4 delas foram antes da paralisação, certo? A primeira atividade que vocês fizeram foi uma que vocês entregaram, né? Essas 4 primeiras atividades foram ainda antes da paralisação e vocês me entregaram essas 4 atividades através do Moodle, né? Em sala de aula. A primeira delas foi a atividade referente à crise do software. Acredito que vocês devem lembrar. A segunda foi a atividade sobre os tipos de sistema, né? Os tipos de sistemas. Foi a segunda atividade. A terceira, a gente já tinha entrado aí nos conteúdos referente à engenharia de requisitos, que foi a atividade sobre requisitos, certo? Essas atividades, né, foram feitas até então, né, como sendo aí atividades, as duas primeiras como sendo atividades individual, e essa terceira atividade, né, que é dos requisitos, ela foi uma atividade em grupo, né, já seguindo aquele grupo que a gente definiu. A quarta atividade foi a atividade de brainstorm, né, que é uma das técnicas de elicitação de requisitos. Essa quarta atividade também foi feita em grupo, certo? A quarta atividade também foi feita em grupo. Ou seja, antes da paralisação, durante as nossas aulas, presenciais em sala de aula, nós tínhamos feito 4 atividades. 2 atividades individuais e 2 atividades em grupo, certo? A partir do momento, né, das aulas, que nós começamos as nossas aulas remotas, através da plataforma do Google Classroom, eu passei para vocês mais 4 atividades. A atividade que foi sobre o slide, né, sobre as questões do slide, que é a quinta atividade, foi uma atividade individual, que era para fazer o diagrama, né, de um caso, né, de um cenário que estava lá no nosso slide, né? Então essa foi a nossa quinta atividade. A sexta atividade foi uma atividade em grupo, que é a do diagrama de caso de uso. Então primeiro vocês fizeram uma atividade individual, né, que foi a quinta atividade, que é o diagrama de um cenário que eu dei no slide, e a outra atividade, que foi uma atividade em grupo, foi a de criar o diagrama da equipe de vocês.
Aí nós tivemos a 7ª atividade, que foi a especificação de caso de uso de forma individual, né, que foi a penúltima atividade que eu passei para vocês. E a última atividade foi a atividade agora, né, de criação do documento de requisitos, que foi uma atividade em grupo, certo? Então são essas 8 atividades que vão estar valendo nota aí para vocês, certo? Como vocês sabem, eu não passei prova, mas eu acho que a gente já tem atividade mais do que suficiente para avaliar vocês. Só mostrando para vocês o seguinte, as 2 últimas atividades que vocês fizeram, né? As 2 últimas, a de atividade individual, que era a especificação de caso de uso, e a última atividade, que é a de documento de requisitos, essas 2 últimas vão valer cada uma 2 pontos. Então ficou assim, ó. As 6 primeiras atividades que eu fiz com vocês vão valer 1 ponto. E as 2 últimas, cada uma vai valer 2 pontos, certo? Logicamente, o aluno que entregou todas as atividades, com todas as questões respondidas e todas as questões respondidas de forma correta, ficará com 10. Na verdade, assim, eu não posso garantir que você vai ficar com 10 não, porque tem a outra parte que compõe a nota, né? As outras avaliações. Né? No caso aí a gente tem, né, aquela questão da participação, frequência, comportamento, né? Então tem essa outra parte que compõe a nota. Mas quanto à questão de conteúdo, será essas 8 avaliações, lembrando que as 6 primeiras atividades, cada uma vai valer 1 ponto, e as 2 últimas atividades vão valer aí cada uma 2 pontos. Pessoal, até aí, entendido? Patrícia está perguntando o que está acontecendo. O que foi, Patrícia? Não está me ouvindo? Não é porque a gente estava na reunião do Grêmio. Ah, tá. Pessoal, até aí o que eu expliquei ficou entendido para vocês? Beleza, beleza. Isaac, pode falar o que o senhor falou no começo, antes da gente chegar? Eu não sei o que foi que tu pegou. Me diz aí o que foi que tu chegou. Onde foi? Onde era que tu estava ouvindo? Não, o que o senhor estava falando antes. Tá, me diz onde foi que tu, quando tu chegou, que era que eu tava falando. Que aí eu te digo. Eu não sei, eu cheguei agora. Quando eu cheguei, eu acho que foi o mesmo tempo que eles chegaram, Isaac. Eu parou nas 2 atividades, a nota. Tá. Vamos lá, vou só recapitular bem rápido. Nós estamos utilizando para a nota de vocês a nota de conteúdo, porque vocês sabem que a nota de vocês é composta, né, por outras partes, que não só o conteúdo. Né? Tem a parte qualitativa de vocês, né? Participação, frequência, etc. Certo? A nota de conteúdo de vocês vão ser aí composta por 8 disciplinas. Desculpa, por 8 atividades. É isso que eu estava explicando. Dessas 8 atividades, 4 delas nós já tínhamos feito elas antes da paralisação. Né? Então, nós fizemos 4 atividades em sala de aula. Que foi a da crise do software, que foi feita individualmente. A de tipos de sistema, que também foi feita individualmente. Aí nós tivemos os requisitos, que foi feito já em grupo. E o brainstorm, que também foi feito em grupo. Essas foram as 4 atividades que nós fizemos antes da paralisação. Cada uma delas vale 1 ponto, certo? Então, se você entregou essas 4 atividades, você teria 4 pontos, desde que elas estejam entregues todas as questões e corretamente, certo? Depois que nós começamos as aulas no formato virtual, né, através da plataforma do Google Classroom, eu passei mais 4 atividades para vocês. Uma atividade, quer dizer, foram 2 atividades individual e também 2 atividades em grupo. A atividade 5 foi referente a um diagrama para ser feito com base em um cenário que foi dado no slide. Então foi uma atividade individual. A 6ª atividade foi um diagrama de caso de uso para ser feito em grupo, né, com base nos temas dos trabalhos de vocês. A 7ª atividade foi um trabalho individual, que foi a especificação de um caso de uso por cada um membro da equipe. E a 8ª atividade foi essa atividade final, que foi a elaboração do documento de requisitos, que nada mais é do que a junção dos outros trabalhos anteriores, que também foi feito em grupo.
Dessas outras 4 atividades, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que as 2 últimas que eu passei, né, que foi a especificação de caso de uso individual e o documento de requisitos, cada uma dessas atividades vão valer 2 pontos. Ou seja, se você entregou essas 2 últimas atividades, todas elas completas e corretas, você vai ter mais 4 pontos. E as outras 2 anteriores também vão valer apenas 1 ponto, que aí você fecharia, né, o 10. Entendido aí? Sim, Isaac. E as atividades que forem em grupo, se eu vai olhar quem entregou e vai olhar o grupo? Sim, na realidade eu vou considerar o grupo como um todo, né? A não ser que vocês... Vai dar a nota geral. Vai ser a nota geral do grupo, entendeu? Entendi. Tranquilo? Então, ó, dito isso, pessoal, eu vou dizer para vocês assim, ainda vou demorar um pouquinho a postar, porque foram muitas atividades, né? Foram vários trabalhos, e assim, tem alguns que o cara tem que analisar com certo cuidado. Então, não tá dando para me postar agora não, mas assim que for possível eu vou postar para vocês. Eu já corrigi, a metade das atividades já estão corrigidas, falta a outra metade, para poder postar a nota de vocês, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui os nossos slides para que eu faça uma apresentação para vocês. Lembrando que a nossa aula de hoje, né, esse contato, é para a gente fazer uma pequena revisão sobre tudo aquilo que já foi trabalhado, né, desde quando a gente começou as nossas aulas no formato remoto. Né? Então deixa eu abrir aqui o slide, só um minutinho, viu? Não é esse. Vamos ver se é esse aqui. Esse mesmo. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho, viu? Opa, o que foi que caiu aí? Dar uma avançada aqui, que a gente começou, quando a gente, nas aulas presenciais nós paramos falando de brainstorm, foi isso? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui não é de vocês. Pronto, vamos aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui para que vocês vejam onde foi que a gente parou. Então, na nossa aula eu tinha mostrado para vocês, a gente estava fazendo justamente a prática de brainstorm, né? Deixa eu adiantar aqui, já tinha mostrado para vocês o processo. Licitação, já tínhamos feito também atividades, cenário. Aqui as técnicas, e aí nós paramos aqui justamente no brainstorm, né? Mostrei para vocês e nós fizemos aí esse exercíciozinho. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Então, ó, seguindo o que a gente falou sobre o processo de requisitos, né, como a gente observou, né, nós temos aqui as entradas do processo, o processo em si e as saídas esperadas. Como vocês observaram, o processo de engenharia de requisito, a saída final, foi justamente os documentos que vocês geraram para mim, ó. A especificação dos requisitos e os modelos de caso de uso. E nós juntamos isso daqui e criamos o que a gente chama de documento de requisitos, né? Exato, quando é que você está mostrando isso? Não está aparecendo para vocês a tela, não? É em outra coisa? Não, tá vendo aqui no slide. Vocês estão vendo o slide, não? Tá vendo? Ah, achei, tá em outra coisa. É porque eu acho que ele devia estar em outra tela, porque a galera que tá vendo... tá em outra tela, eu achei. Beleza. Agora eu tô vendo. Então vamos aqui, deixa eu adiantar aqui, ó. Então, todo esse conteúdo aqui, ó, foi o que a gente viu agora, né? A partir daqui, foi o conteúdo que a gente viu nesse modelo virtual. Então, pessoal, isso aqui, essas 2 saídas aqui que vocês estão vendo, a especificação dos requisitos e os modelos, entenda modelo aqui como diagrama de caso de uso e especificação de caso de uso, a gente juntou esse cara e criou o nosso documento de requisitos. Por sinal, deixa eu até ver aqui, acho que tem um slide que mostra justamente isso, quer ver? É isso aqui, ó, tá vendo?
Tá vendo? Essa aula aqui, quando eu ministrei esse conteúdo aqui para vocês, ainda não estávamos nas aulas presenciais. E eu mostrei para vocês, olha, a gente vai fazer o processo seguindo essa mesma ideia. E no final a gente vai criar o documento de requisito, que vai ter as especificações de requisitos e os modelos, que são os diagramas. Certo? Voltando lá para onde a gente estava, deixa eu descer aqui mais rápido. Certo? Então, o que foi que a gente basicamente viu? Nós fizemos o processo de análise, né? Então, boa parte nós começamos dentro de sala de aula, né? Fizemos esse processo todinho. Não tivemos como fazer a negociação, né? Porque a gente até fez, mas a gente fez muito pouco, que foi somente com os professores, né? Alguns. Usamos aí as técnicas de checklist e fizemos aí a definição, por exemplo, da matriz de rastreabilidade, né? Matriz da dependência, e aqui a técnica de atribuição de prioridades. Então, isso aqui foram os conteúdos que foram passados posteriormente. Pronto. Terminando isso, na realidade a gente só concluiu, né? Porque boa parte do conteúdo já tinha sido visto dentro de sala de aula. O conteúdo todo que a gente viu, basicamente, dentro da nossa nova plataforma foi o ML, né? E aí vamos revisar. O que é o ML? É uma linguagem de modelagem, né? Basicamente é a linguagem de modelagem universal que você programa, você projeta seu sistema utilizando, como é que chama? Desenhos, né? Então, basicamente você vai desenhar mostrando o seu sistema. Eu fiz até um slide para vocês mostrando, né, como é que, um slide não, desculpa, um vídeo mostrando como é os diagramas, né? Os diagramas comportamentais, os diagramas estruturais, né? E mostrei para vocês que a UML ela tem vários tipos de diagrama. Entretanto, o único diagrama que nós estudamos aqui foi o diagrama de caso de uso, que é um diagrama comportamental, certo? Então tá aí, né? Eu mostrei quais são os diagramas de caso de uso e começamos a falar especificamente sobre ele, né? Então o que foi que a gente viu lá no nosso modelo chamado de diagrama de caso de uso? Nós aprendemos o que é um ator, né? Primeiro, o que é o diagrama de caso de uso, né? Para que é que serve o diagrama de caso de uso? O que a gente viu é que esse tipo de diagrama vai mostrar quem interage com o sistema e o que ele pode fazer no sistema, né? E quais são as funcionalidades que esse meu sistema vai possuir. Então é por isso que o diagrama de caso de uso ele é feito posteriormente à identificação dos requisitos. Por quê? Porque o diagrama de caso de uso facilita você entender quem vai interagir com aquelas funcionalidades do sistema e quais são as funcionalidades que o sistema vai ter, né? Então nós temos aqui os atores, os casos de uso e as interações. Então, eu mostrei também para vocês, né, nos conteúdos, como é que eu faço para identificar os nossos atores. Primeiro, o que é um ator? É uma entidade que vai interagir com o teu sistema, né, com teus casos de uso, com as tuas funcionalidades. A gente viu que esses atores eles podem ser, né, não somente pessoas, funções, mas podem ser sistemas externos e também pode ser, por exemplo, até equipamentos, né, os nossos atores. E está aqui, né? Aqui nós mostramos o processo de modelagem de caso de uso. Primeira coisa, identificar os atores. Depois, identificar o que esses atores fazem, né? O que é que eles podem fazer, quais são os casos de uso. Depois, descrever como é que esses caras interagem. Como é que o ator interage com o caso de uso. Seria esse terceiro passo. Depois, empacotar os casos de uso, né? Criar pacotes, né, se caso seja necessário. Em geral, só é necessário quando o sistema ele é um pouco mais amplo, apresentar o modelo e avaliar o resultado. Ou seja, esse é o processo que a gente faz para criar um diagrama de caso de uso. Está aqui, né? Processo, o que são aí os atores, né? Uma instância de um ator é algo ou alguém externo ao sistema que interage com ele, né? Então está definindo aqui o que é um ator. E essa figurinha aqui a gente chama de estereótipo, né? Esse é o estereótipo de um ator. Ou seja, qualquer ferramenta da UML que você for usar e você vê essa figurinha aqui, você vai saber que essa figurinha ela se remete a um ator, certo?
E a gente viu também que os atores eles podem ser divididos em classes. Na realidade, eles podem ser classificados, né? Então, eles podem ser pessoas, organizações, equipamentos, outros sistemas, certo? Sistemas bancários, hospitalares, compra, venda, estoque. Então, em vez de a gente chamar o ator por nome da pessoa, a gente pode classificar ele como uma dessas classes, certo? Nesse slide eu mostrei para vocês como é que você pode facilmente identificar os atores no seu sistema. Como é, professor, que eu posso fazer uma identificação fácil e simples dos meus atores? Utilizando o que a gente chama de checklist ou questionário. Então, fazendo algumas perguntas e respondendo a essas perguntas, você consegue identificar quem são os atores. Então, ó, quem utiliza a principal funcionalidade do sistema? Então, se você era lá do sistema de estacionamento, quem é a principal funcionalidade? Quem é a pessoa que utiliza a principal funcionalidade do sistema? Possivelmente vai ser a pessoa que é o funcionário desse estacionamento, né? Então, quem vai precisar de suporte do sistema? Quem precisa manter, administrar ou deixar o sistema rodando? Quais dispositivos de hardware o sistema precisa manipular? Ou seja, cada um desses camaradas aqui, quando você vai respondendo, você vai identificando quem são os atores no seu sistema. Então tá aí, né? São as perguntas que você pode classificar. E nós vimos também, nós falamos um pouquinho sobre generalização e especialização, né? Lembra também que eu fiz um vídeo explicando o que era isso aqui, né? Então, só recapitulando, o que é uma generalização e especialização de ator? Significa dizer que o camarada que é uma especialização de um ator, no caso o ator supervisor de saldo, né? Contador é uma especialização desse ator chamado de supervisor de saldo. Então esse cara aqui ele tem casos de usos que ele pode utilizar. Já esse camarada aqui, chamado de contador, que é uma especialização desse, ele vai poder utilizar tanto os que esse usa, como o que é específico para contador, certo? Ou seja, é como se fosse uma herança. Contador herda, né, ele passa a ter direito a usar todas as funcionalidades que o supervisor de saldo usa. Então, tudo que esse camarada pode usar, contador também pode usar. Só que contador, muito possivelmente, ele vai poder utilizar mais funcionalidades do que o supervisor de saldo. A mesma coisa que acontece com o caixa. Caixa também é uma especialização do supervisor de saldo. Todas as funcionalidades que o supervisor de saldo pode usar, caixa também poderá usar. Por quê? Porque ele herdou essa possibilidade do supervisor de saldo. Próximo passo, pessoal. Caso de uso. O que é caso de uso e como identificá-los? Então, para você identificar o caso de uso, usa-se a mesma estratégia, certo? Que é o que? Aplicar o checklist ou um questionário e responder esse questionário identificando aí os seus casos de uso. Lembrando, pessoal, o que é um caso de uso num diagrama de caso de uso? É uma funcionalidade do sistema, certo? Então, por exemplo, uma funcionalidade de um sistema web seria fazer login. Então, fazer login é uma funcionalidade que eu posso usar no sistema. Então, isso é um caso de uso. Cadastrar cliente é uma outra funcionalidade em um outro sistema. Emitir relatório é uma outra funcionalidade também que eu posso ter no meu sistema. Cada uma dessas seria um caso de uso, certo? Voltando aqui à questão do nosso questionário, como era que eu poderia fazer isso aqui, né? Então, ó, nós temos aqui perguntas como: qual a função o ator requer do sistema? Né? Qual o ator precisa fazer essa funcionalidade? O ator precisa criar, ler, destruir, modificar ou armazenar algum tipo de informação dentro do sistema? Então veja que essa segunda questão aqui, ela se remete ao CRUD, né? Cadastro, delete, include, né? Ou seja, respondendo a essas questões, também você consegue facilmente identificar quais são os casos de uso que o seu sistema deve possuir. E aí nós temos também a generalização e especialização de casos de uso. Então, no exemplo aqui do slide, nós temos aqui o caso de uso realizar pagamento, que está sendo feito aqui pelo ator cliente, né?
O ator cliente está usando a funcionalidade do sistema chamada de realizar pagamento. Só que eu tenho duas formas de eu fazer pagamentos, que pode ser com o cartão de crédito e com dinheiro. Observe que os dois casos de uso é uma forma de você realizar pagamento. Só que os passos no sistema para você fazer o pagamento com cartão de crédito são totalmente diferentes de você fazer o pagamento com dinheiro. Então, quando o cliente vir para cá e se ele selecionar caso de uso, se ele selecionar modo de pagamento, cartão de crédito, ele vai startar esse caso de uso. E aí, esse caso de uso aqui vai ter os passos específicos para pagamento com cartão de crédito. Por exemplo, solicitar o número, o nome do titular do cartão, data de vencimento, a senha, número de parcelas, né? Caso seja necessário. Já quando você paga com dinheiro, não tem isso, né? Você só informa o valor, né, do valor que foi dado, calcula-se o troco e pronto, né? Feito o pagamento através de dinheiro. Veja que são duas formas diferentes de você fazer a mesma funcionalidade, certo? Mas ambas herdam alguma informação daqui, que é, por exemplo, o valor a ser pago. É algo que é comum aos dois. Então, quando eu solicito o valor do pagamento, né, qual vai ser o valor a ser pago. Então, isso acontece aqui. Aí ele vai perguntar, certo, e qual é o tipo de... Como é que você vai querer pagar? Com cartão de crédito ou com dinheiro? Aí, se ele selecionar cartão de crédito, ele vem para esse caso de uso. Se ele selecionar com dinheiro, ele vai vir para esse outro caso de uso. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Pessoal? Não. Nenhuma por enquanto. Beleza, vamos lá. Pronto, o próximo passo, pessoal, é a gente trabalhar a questão das interações entre entre atores e casos de uso, né? Então, como é que esses camaradas interagem, né? Então, quando eu quero dizer que um ator usa ou que ele pode usar aquela funcionalidade, eu vou usar essa setinha aqui, ó, certo? Essa seta significa dizer que esse ator pode usar esse caso de uso, certo? É ele quem inicializa essa funcionalidade do caso de uso. Só um minutinho aí, viu, pessoal? Não, beleza, tá tranquilo aqui. Porque eu tava pensando que não tava gravando. Mas tá. Ah, pessoal, depois eu vou disponibilizar para vocês essa aula lá no link lá, viu? Quem quiser assistir, perder, pode revisar lá. Então, essa setinha significa dizer que esse ator aqui, né, ele pode usar o caso de uso 1 e o caso de uso 2. Se existisse um outro caso de uso 3 aqui, a seta não estivesse ligada, significaria dizer que esse ator não pode utilizar esse caso de uso. Como a gente viu, o próximo passo seria empacotar os casos de uso. Só que eu só faço esse empacotamento de casos de uso quando eu tenho uma subdivisão de sistema. Então, por exemplo, eu tenho um sistema compra, estoque e venda. Veja que aqui ele está empacotado, é uma pastinha, né? Então, a ideia é que quando eu abrisse aqui essa pastinha, eu vou ter um outro diagrama só para o sistema compras. Aí eu vou ter um outro diagrama de caso de uso só para o sistema estoque. Eu vou ter um outro caso de uso só para o sistema vendas. E aqui é um caso de uso, né, que mostra o pacote do sistema como um todo. Pronto. A próxima iteração que eu vou mostrar para vocês aqui são duas interações que podem acontecer não entre usuário, não entre ator e caso de uso, mas sim entre casos de uso, certo? Detalhe, pessoal, não existe iteração entre caso de uso e caso de uso que não seja essa daqui, ó, que é a generalização e especialização, certo? Ou seja, só vai existir esse tipo de interação, que significa dizer o seguinte, ó, o usuário, o ator administrador, ele herda todas as funcionalidades que o usuário user pode usar. Fica meio esquisito, mas é isso mesmo. Ou seja, administrador ele pode usar, submeter consulta, como também verificar pendências de consultas. Por quê? Porque ele está herdando essas funcionalidades do usuário user, certo? Já o usuário user não consegue usar essas funcionalidades aqui embaixo.
que seria inserir nova fonte de dados, remover fontes de dados, ou seja, ele não consegue fazer isso. Por quê? Ele só consegue usar essas duas funcionalidades, que são as funcionalidades que estão sendo setadas por ele. Entendido aí? Já o ator controller, a única coisa que ele pode fazer no sistema é usar esse caso de uso aqui. Ó. Todos os demais ele não vai conseguir utilizar, a não ser que a gente verifique já como é que vai ficar aqui. Mas basicamente a única funcionalidade que ele vai ter acesso no sistema é essa, certo? Vamos lá, agora vamos falar sobre a iteração, né, entre casos de uso, ou seja, relacionamento entre um caso de uso e outro. No caso aqui, ó, a gente está tendo um relacionamento de inclusão, que é o include, né? Submeter consulta inclui verificar pendências de consulta. Como aqui embaixo nós temos também um outro tipo de relacionamento entre dois casos de uso, que é verificar mudanças nas fontes e atualizar esquemas das fontes. Ou seja, atualizar esquemas das fontes estende a funcionalidade de verificar mudança nas fontes, certo? Então aqui o extend é de extensão, na ideia de ampliação de funcionalidade, certo? Então, vamos entender aí esses dois relacionamentos. Então, ó, o que é o relacionamento de extensão? É quando um estende o outro, ou seja, quando esse caso de uso 1 acontece, opcionalmente, esse outro camarada aqui ele vai poder acontecer. Ou seja, o caso de uso 1, ele traz uma possibilidade para que o caso de uso 2 aconteça. Então, vem acontecendo aqui esse caso de uso. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Eu vou fazendo aqui, vou fazer o caso de uso login. Só que quando eu vou fazer o caso de uso login, eu não tenho cadastro. Então, existe uma extensão de um outro caso de uso, que é o caso de uso realizar cadastro. Entendeu? Veja, a funcionalidade fazer login, ela tem uma extensão que é fazer cadastro. Porque a partir do caso de uso fazer login, eu opcionalmente posso fazer o cadastro. Entenderam aí o extend? Por gentileza, eu preciso que vocês me dêem uma confirmação disso aí. Sim. Entendi. Show de bola. Vamos lá, então vamos seguir. Ana Clara disse que não entendeu, não. Quem? Ana Clara, né? Ana Clara, então eu vou repetir. O relacionamento que nós estamos falando aqui é entre casos de uso, ou seja, entre duas bolinhas, certo? É esse relacionamento aqui, ó. Aqui nós temos um diagrama de casos de uso. O relacionamento que eu estou dizendo é de um para o outro aqui, ó. Não é entre ator e caso de uso, mas sim entre caso de uso e caso de uso, certo? Então, o que é que eu quero entender? Que existem duas possibilidades de você interagir entre casos de uso, que é a extensão e a inclusão, certo? O que é que a extensão faz? A extensão, ela possibilita, ela amplia as possibilidades no seu sistema, certo? Então, voltando ao exemplo, quando você vai acessar um site, né, e lá você precisa fazer login, ele vai pedir teu usuário e tua senha. Tá, mas opcionalmente você não tem a possibilidade de fazer um novo cadastro? Se você não é ainda cadastrado no seu sistema, existe a possibilidade de você fazer o seu cadastro. Então, ó, o caso de uso fazer login, ele tem uma extensão para cadastrar usuário. Por quê? Porque em um determinado ponto desse caso de uso chamado de fazer login, opcionalmente, que é a extensão, eu posso cadastrar um novo usuário, certo? Aí vamos entender agora o include. O include é um relacionamento obrigatório. Quando eu faço um caso de uso, inclui obrigatoriamente fazer outro, certo? Então, vamos supor, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui no slide, já tem um exemplo feito. Então, eu quero remover uma fonte de dados. Eu quero remover um dado de um banco de dados. Só que quando eu vou fazer a funcionalidade de remover
um dado, o que é que eu preciso fazer obrigatoriamente? Atualizar o esquema, atualizar o que foi removido. Toda vida que eu tirar uma informação de um banco de dados, eu tenho que fazer uma atualização desse banco. Então veja que quando eu uso essa funcionalidade, obrigatoriamente outra deve acontecer. Esse é o relacionamento de inclusão. Enquanto o extend é opcional, o include ele é obrigatório. Ou seja, quando uma funcionalidade acontecer, uma funcionalidade X acontecer, obrigatoriamente uma funcionalidade Y também irá acontecer. Entenderam? Preciso da confirmação aí, de vocês. Entendido. Beleza aí, pessoal? Os demais? Pode seguir? Beleza, então vamos nós. Então aqui seria um outro exemplo. Ó. Esse daqui eu acho que é um exemplo mais simples de você entender o include e o extend. Esse daqui é uma locadora, certo? É um diagrama de caso de uso de uma locadora de filmes. Então o gerente da locadora, ele starta o caso de uso manter filmes. O que é o caso de uso manter? Caso de uso manter, pessoal, toda vez que você vê o nome manter, seria as funcionalidades do CRUD, que é consultar, excluir, alterar e incluir. Esse camarada aqui, ele é o caso de uso, vamos dizer assim, chefe, e a partir dele nós temos outros casos de uso que são filhos. Então, quando o gerente vai startar o caso de uso manter filmes, opcionalmente, né, por isso que é extend, tá vendo? Ele pode consultar filmes, ou ele pode excluir filmes, ou, né, que é uma opção, por isso que é ou ele pode alterar filmes, ou ele pode incluir filmes. Então, ele pode ou cadastrar, ou alterar, ou excluir, ou consultar. Por isso que tudo isso é extend. E veja que a seta do extend está dizendo o seguinte, ela é o contrário, né? Ó. O usuário usa esse, mas esses caras aqui são extensões de manter filmes. Ou seja, consultar filmes é uma ampliação do caso de uso manter filmes. Excluir filmes é uma ampliação do caso de uso manter filmes. Alterar filmes é uma ampliação de manter filmes. E incluir filmes é uma ampliação de manter filmes, certo? Já o include significa dizer o seguinte, quando uma dessas funcionalidades aqui, seja consultar, excluir, alterar ou incluir, for realizada, obrigatoriamente ele vai ter que verificar filmes. Então veja, o gerente fez uso aqui do caso de uso manter filmes, aí ele foi e decidiu incluir um filme. Então ele deu uso aqui no extend e decidiu que vai incluir um novo filme. Então ele cadastrou aqui o filme, né, digitou lá os dados. Quando ele faz isso, em um determinado ponto desse caso de uso, obrigatoriamente ele vai ter que verificar se o filme já existe ou não. Porque não faz sentido eu cadastrar dois filmes iguais. Então, quando ele está cadastrando um filme, ele obrigatoriamente ele tem que verificar se aquele filme já existe ou não. Entendeu? Da mesma forma, quando eu vou alterar filmes. Quando eu quero alterar filmes, obrigatoriamente eu tenho que verificar qual é o filme que eu quero alterar. Da mesma forma quando eu for excluir e da mesma forma quando eu for consultar. Então veja que toda vida que incluir filmes acontecer, verificar filmes também vai acontecer. Toda vida que alterar filmes acontecer, obrigatoriamente verificar filmes também irá acontecer. Toda vida que excluir filmes acontecer, também vai acontecer verificar filmes. E toda vida que consultar filmes acontecer, obrigatoriamente verificar filmes também irá acontecer. Entendido aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, as ferramentas que vocês usaram aí, né, que foi disponibilizado para vocês como dica, foi essas, né? Eu, em suma, uso o Asta Community, né? O Asta Community. Mas tem outras que são até mais leves e gratuitas, né? O Violet, o ML, Visual Paradigma, o Argo ML, o Microsoft Vision, são outras ferramentas que você pode usar para confeccionar diagramas de caso de uso. Isaac,
E aí nós fizemos uma outra prática, né? Que foi justamente aquela que eu falei para vocês, né? Na nossa atividade. Oi. Qual é o que você acha melhor de usar as ferramentas? Cara, eu uso o Asta, né? Não é que eu acho mais fácil, porque todas são fáceis. Mas eu já estou mais habituado ao Asta, né? Entendeu? Valeu. Então, pessoal, com isso eu criei para vocês aí essa atividade, né? E aí nós entramos no diagrama de caso de uso, né? Então nós passamos a trabalhar a especificação de caso de uso. O que é isso, professor? A especificação de caso de uso é você descrever como é que cada funcionalidade do sistema vai acontecer. Então, basicamente, descrever um caso de uso é você descrever o passo a passo, né, em forma de escrita natural, como é que vai ser o caso de uso. Ou seja, é como se você estivesse escrevendo o algoritmo em forma natural. Lembra lá, acho que quando o Felipe ministrou para vocês a disciplina de introdução de algoritmo à programação, ele deve ter mostrado para vocês algumas formas de representar algoritmos, que é a descrição narrativa, a descrição através de fluxograma e a descrição através de pseudocódigo ou de linguagem de programação, correto? Então, aqui, pessoal, quando a gente está fazendo a especificação de casos de uso, nada mais é do que a gente especificar o algoritmo do nosso caso de uso em forma de linguagem natural, certo? Então, ó, eu vou pegar aqui o exemplo, esse exemplozinho aí, ó, realizar pagamento com cartão de crédito ou com dinheiro, né? Então, para cada especificação de caso de uso, eu vou precisar do nome do caso de uso, uma breve descrição, ou seja, o que é o caso de uso? Qual seria a descrição aqui do caso de uso realizar pagamento? Esse caso de uso é utilizado para que o cliente informe qual é a forma que ele deseja realizar o pagamento da sua compra. Então é uma breve descrição. Nome do caso de uso aqui, qual seria? Realizar pagamento, que é o nome do caso de uso que está aqui. Ó. Atores envolvidos. Quem são os atores que estão envolvidos aqui? Só cliente. Ó, só quem usa ele é cliente. Prioridades. Né? Prioridades, pessoal, seria uma informação para o programador para ele saber se ele deve fazer aquele caso de uso primeiro ou outro. Ou seja, na hora que ele estiver lá programando, ele vai dizer, opa, peraí, eu vou fazer primeiro os que têm maior prioridade. Depois eu vou fazer os que têm menos prioridade. Aí, nos casos de uso, nós temos o fluxo de evento básico e alternativo, pré e pós-condição, requisitos especiais, requisitos de negócios, requisitos associados. O que é o fluxo de evento? O fluxo de evento é o algoritmo, é o passo a passo. Aí nós temos uma definição aqui. O fluxo de evento básico ou principal é como se você estivesse fazendo um algoritmo e não estivesse prevendo nenhum erro. Vamos lá, vamos imaginar aqui no fazer login. Quando eu penso no caso de uso fazer login, o que é que eu penso? Eu vou colocar lá o nome do usuário, né, o meu usuário, vou colocar a minha senha, vou clicar em OK e o sistema vai me liberar o acesso. Isso é o que a gente chama de fluxo básico, é o caminho feliz. Ou seja, não existe erro algum. Certo, mas também existe aqui fluxos alternativos. Como, por exemplo, em fazer login, eu tenho um fluxo alternativo de fazer login com o Facebook. É um fluxo alternativo. Ou em fazer login com conta de Gmail. Também é um fluxo alternativo. Entenderam aí a diferença? O que é o fluxo básico e o que é um fluxo alternativo? E detalhe, pessoal. Vamos imaginar aqui, também é considerado fluxo alternativo quando você digita usuário e senha. E quando você clica em OK, o sistema ele vai aparecer para você uma mensagem de erro. Ele vai dizer, olha, é senha incorreta. Então, isso é um fluxo alternativo. Você não está no caminho feliz. Aconteceu alguma coisa que não é o caminho feliz. Então, o sistema ele vai voltar você para um passo anterior até que você digite a senha correta ou o usuário correto. Entendeu? Pré e pós-condição. O que seriam isso? Qual é a pré-condição para que eu consiga realizar login num sistema? Eu estar cadastrado.
Então, é uma pré-condição para que o caso de uso aconteça. Então, para que o caso de uso fazer login aconteça de uma forma correta, você precisa estar cadastrado. Senão, você não vai conseguir. Ah, professor, todo caso de uso vai ter pré-condição? Nem sempre. Alguns casos de uso não tem pré-condição, outros têm pré-condição. Então, cada caso de uso tem que ser observado. Professor, o que é a pós-condição? A pós-condição é depois que o caso de uso estiver acontecido. O que é que esse sistema vai fazer comigo? Então, por exemplo, no caso de uso fazer login, depois que eu faço o caso de uso, depois que eu executo o caso de uso fazer login, o que é esperado para mim é que eu esteja logado no sistema. Então, a pós-condição é que o sistema tenha liberado acesso ao sistema. Certo? Requisitos especiais, requisitos de negócios e requisitos associados. Geralmente a gente coloca lá na especificação do caso de uso uma lista dos requisitos que estão envolvidos naquele caso de uso. Aqui a gente usa uma técnica chamada de matriz de rastreabilidade, que facilita a gente entender quais os requisitos estão sendo implementados naqueles casos de uso. Para que serve isso? Para que eu consiga saber se todos os requisitos que o meu sistema tem foram contemplados em funcionalidades no sistema. Se faltar algum, significa dizer que está faltando coisa no sistema. Então aqui são alguns exemplos, mostrando justamente isso. Só a prioridade aqui para mostrar para vocês. Então, o programador, quando ele pega esse documento de especificação de requisito, ele vai olhar. Esse caso de uso ele é essencial, importante e desejável. Se ele é essencial, o programador ele vai dar ênfase a fazer casos de uso que são essenciais. Depois ele vai para os importantes e depois ele vai para os desejáveis. Entendeu? Está aí falando sobre fluxo básico, fluxo alternativo, pós-condição e pré-condição. E aí, pessoal, a gente finaliza esse nosso conteúdo e essa nossa revisão. Pergunto, vocês têm alguma dúvida quanto ao que foi mostrado aí para vocês ou não? Até agora não. Por enquanto não. Pronto, beleza. Vocês estão me vendo agora, né? Ou não? Tá. Não. Pronto, beleza. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era mais ou menos para a gente fazer uma recapitulação de tudo que foi passado para vocês durante esse período das aulas remotas, certo? Pessoal, desde já, a partir da próxima semana, eu vou estar postando material novo para vocês, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma informação, não se restringam. Podem mandar mensagens pelo WhatsApp, podem mandar mensagem na plataforma, certo? Estou aberto, a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar. Tranquilo? Eu vou Isaac, Oi. Licença, eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão da nota mensal do primeiro período. Porque essa que você estava explicando, no caso, é a nota bimestral, certo? Uhum. E como será a nota Não, mas aí as atividades, todas elas vão ser do bimestre todo. As 8 atividades é a nota do bimestre todinho, entendeu? Uhum. Entendido? Aí, no caso, esse trabalho de... Por que não são as 3 notas? Qualitativo, parcial e bimestral? Isso. Aí, o senhor explicou como essa atividade final que vocês fizeram, que é a junção de tudo, ela vai valer como a bimestral, entendeu? Mas as outras atividades aí eu vou contabilizar elas dentro do processo de avaliativo. Sacou? Ok. Outra coisa, a coordenação falou, Nájila falou que essa semana, no caso, é só revisão, né? Do conteúdo que foi passado Isso. durante as aulas online. E próxima semana é uma semana que os professores vão passar trabalhos, atividades, já para receber e adquirir a nota parcial do segundo período. Só que a nota parcial do segundo período é basicamente o que a gente fez no primeiro. Isso. Né? Uhum. Gente... Só que agora é assim, como a gente está seguindo outro calendário, é uma coisa que eu vou ter que conversar com o Felipe, porque, assim, a base técnica, pessoal, a gente só subdivide em 2 bimestres. A gente não é dividido em 4, como vocês bem sabem, né? E, basicamente, o que a gente finalizou agora foi o conteúdo da primeira parte da disciplina. O que a gente vai começar agora, nessa próxima semana, é o conteúdo referente à segunda parte da disciplina. Entendido? Então eu vou ter que conversar com a coordenação e explicar para eles mais ou menos isso. Beleza, Fabrício? Ok.
Que aí, no caso, eu vou começar o conteúdo e depois é que eu vou passar atividades para vocês. Não faz sentido eu começar já passando atividades. Entendido? Beleza? Sim, eu também vi isso, eu tava assim pensando. Não se preocupa não, que aí próxima semana não tem atividade não. E pode ser até que tenha, dependendo da quantidade de conteúdo que eu passar para vocês. Mas eu vou passar o conteúdo e aí a gente faz a atividade. Tranquilo? Certo. Galera, mais alguma dúvida aí? Não, né? Então, eu vou estar finalizando aqui a gravação e daqui a pouco eu posto também para vocês essa aula. Caso vocês permaneçam com alguma dúvida, basta ir lá e acessar o vídeo. Tranquilo? Galera, valeu e até próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu.